Bom dia, Jesus Cristo é o nosso amado Senhor. No Evangelho do irmão Mateus, no capítulo 6, verso 33 e 34, a palavra do Senhor diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela sua palavra de amor, de carinho, de conforto, né, onde esse capítulo 6 faz parte da constituição do reino. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é a constituição do reino. O papai já nos ensinou aqui, né? E aí o que é que a gente pode ganhar dessa manhã? Ele está dizendo uma palavra maravilhosa aqui: buscai, né, e não vos inquieteis. Buscai o quê? Em primeiro lugar o reino de Deus, né? Buscai primeiro a vontade do Senhor, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E é interessante que, se a gente começar a linkar os textos com relação à inquietude, à ansiedade, a gente vai ver Salmo 94, 19, você vai ver quando ele diz assim, ó, que quando a gente busca o reino do Senhor, em primeiro lugar, a nossa perspectiva muda, porque a gente começa a ver com a doxa, que no grego é glória, com a glória, com o Cristo, com os olhos do Pai. Isso faz toda a diferença, porque ele, no Salmo 94, 19, ele diz assim: nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, né, as ansiedades, as inquietações, tá vendo? Quando você vai lá, exatamente os radicais são isso. Essa palavra cuidado, você vai ver, é exatamente isso. Pensamentos inquietantes, que vêm de pensamentos. Olha o cuidado novamente aqui no 34 que a gente viu de Mateus. De Mateus, amanhã trará os seus cuidados. E isso ele diz que é dentro de nós. Aonde? No sentido aqui do hebraico. O que é? É no centro, é no meio, tá vendo? É entre, é nas entranhas, tá certo? É na sede do pensamento, tá certo? É da emoção, como faculdade do pensamento e da emoção. É no meio, entre, nas entranhas, mais uma vez. Entendeu? Então, vimos ontem que o Senhor está onde? Onde é que ele se põe? No nosso meio. Ele vem e se coloca no nosso meio, no meio da tempestade. Ele se coloca entre o exército do inimigo e nós, o seu povo. É trevas para o inimigo e é luz para nós. A gente viu isso em Êxodo 14. E aí a gente vai ver que ele diz que os muitos cuidados que dentro de mim, nas entranhas, nas emoções se multiplicam, o Senhor é a nossa consolação. Tá certo? O Senhor é a nossa consolação. Quando você vai em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, olha o que é que ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Lembra lá também de Coríntios? Que contemplando a face de Deus, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Aí você vai vendo as palavras, né? Cuidado, inquietação, ansiedade. Aí você vai para 1 Pedro 5,7, que o Senhor também nos ensinou aqui, tem nos ensinado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você vai para o Salmo 91, que é aquele que faz do Senhor a sua habitação, o seu esconderijo, não temerá mal algum, praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele fala nada mais, nada menos, 4 vezes. Ele fala no Salmo 91, verso 3, que ele vai lhe livrar da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Ele fala exatamente no verso 6, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia. Quando você chega no verso 4, praga novamente, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Esse é o desejo do Senhor para nós. Esse é o que papai estabeleceu da nossa relação. Ele fala em Êxodo, capítulo 23, verso 25: servireis ao Senhor, o vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água e tirará do vosso meio as vossas enfermidades. Então você começa a ver, né? Tudo que papai está nos ensinando. E aí a gente pode também fazer um link com a palavra chamada boa vontade. Quando você vai lá em Lucas, capítulo 2, verso 14, que está se referindo ao nascimento do Senhor, e aí aparece uma multidão de anjos, uma milícia celestial louvando a Deus e dizendo no 14, glória a Deus nas maiores alturas, não é nem nas alturas, é das maiores alturas, e paz na terra entre os homens, aquele que é bem, de boa vontade. Você vai em 2 Coríntios 12, 9, Paulo, quando entendeu o trabalhar de Deus na vida dele, né, ele disse que ele pediu a Deus para tirar, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. E ele disse: de boa vontade, pois, me submeterei à tua mão, Senhor. E quando você também vai em 1 Pedro, capítulo 5, ele diz que pastoreai o rebanho de Deus, né,
com boa vontade, não por sorte da ganância. Então, vá fazendo os links. Né? Então, veja só como o Senhor está falando da questão da boa vontade. Ele aparece para Pedro, ressurreto, e diz: tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Ele falou 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacentas, 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 cordeiro, ovelhas, né? O povo dele. E aí, o que é que o Senhor está querendo nos ensinar essa manhã? Não é? É que muitas vezes, olha, observe que muitas vezes a gente fica tratando com a consequência e não com a causa, sem conhecer a origem. A origem de todas as coisas é o Senhor. Deus não é pego de surpresa. Tá certo? Tem muita gente hoje que está aí afugentado. Todos nós hoje, melhor dizendo, estamos aí com receio desse vírus. Muita gente atormentada, muita gente apavorada, né? Porque está olhando, no caso, a faca. Não está olhando a mão que segura a faca. Né? Esse vírus, o homem não tem controle, mas Deus tem. Então, o que o Senhor... Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tudo o que aconteceu, enfermidades, pragas, as 10 pragas do Egito, tudo, o que é a palavra central para que a gente entenda por que está acontecendo essa epidemia que o Senhor falou claramente em Lucas, nesse evangelho que a gente está, 21, capítulo 11, haverá grandes terremotos, epidemias, né, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais. Por que está acontecendo isso? A gente está deparando com esse coronavírus aí, né? Mas e os outros? Ebola, HIV, que vem passando. Muita gente, infelizmente, sendo recolhida pelo Senhor. Mas qual é a palavra que o Senhor está dizendo no meio de tudo isso? Não é a cura. A cura ela é secundária, não é a cura. A palavra-chave é essa aqui, ó. Quando Jesus sai da tentação do deserto, passa pela tentação do deserto, não é melhor dizendo, não é que sai, que ele nunca entrou, ele passou pela tentação do deserto, e aí se retirou para Galiléia, e ali foi morar em Cafarnaum, que é na beira-mar, para cumprir o que estava escrito lá com relação a Zebulon e Naftali, que estava lá, terra de Zebulon, terra de Naftali. Estamos em Mateus capítulo 4, verso 15. Terra de Zebulon, terra de Naftali, né? Caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Tá certo? Olha só a palavra-chave. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Olha a palavra-chave para o que está aí, com relação a essa pandemia que está acontecendo. Verso 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A cura do nosso corpo, a aniquilação de um vírus, acabar uma pandemia, acabar uma epidemia, acabar terremoto, isso não é nada para o nosso papai. O problema para papai, tá certo? Se podemos chamar assim, está no coração do homem, que não se arrepende. É só você ler os jornais. O homem quer controlar uma coisa incontrolável. O homem quer ter controle das coisas quando não quer ser direcionado por Deus. O homem não quer ser encabeçado por Deus, e isso tem consequências. Quando um governo se submete à direção de Deus, as coisas simplesmente acontecem. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Eu estou falando, né, do Brasil, não. Eu estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo. Nações que não se comprometem com Deus são encabeçadas por si mesmo, pelo príncipe deste mundo, pela iniquidade. E aí não quer que tenha consequências. Então o Senhor, ele está pronto para lidar com isso. Ele só está dizendo assim, ó, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque vocês não têm controle de absolutamente nada. Está aí a prova. Um vírus invisível, tamanho de nada, microscópico, acabando com as mentes poderosas que não estão resolvendo absolutamente nada, né? Que dizem que Deus é só um ópio, Deus é só uma invenção para as mentes fracas, por causa das suas fraquezas e não tem condições de assumir suas responsabilidades, e aí fica botando Deus, né, e inventar a religião. Não é isso que as mentes poderosas dizem? Então pegue essas mentes poderosas e manda ele resolver esse problema aí, tá certo? Não tem nada uma coisa a ver com a outra. As pessoas estão apavoradas, as pessoas estão cheias de medo, mas descansem, irmãos, ouvintes, descansem. Deus não está preocupado só com o coronavírus, Deus está preocupado com o nosso coração. O coronavírus não é absolutamente nada diante do problema que nós temos no nosso coração, da perda da relação com o Pai. Esse é o ponto. Em algum momento nos perdemos, né? E a Bíblia diz que foi lá no Éden, começamos a estabelecer nosso viver sem Deus.
Muitos ainda colocam Deus, mas para que Deus o abençoe nos seus planos. Não são os planos de Deus, é o plano dele para Deus abençoar. Nós somos assim. O pecado inverteu a ordem das coisas, mas o Senhor já o destruiu na cruz. Hebreus 2, 14, 15. Já destruiu a carne, que é o canal dele, Romanos 6, 6. E aí, o que é que o Senhor quer numa situação dessa? Comece a fazer uma análise. Tire o foco do corona e coloque no seu coração. Comece a se arrepender. Comece a orar ao Senhor. Comece a confessar Ele como seu Senhor. Busque Ele como sua vida. Para que em meio a essas coisas, assim como o Senhor passou pela tentação do deserto, a gente simplesmente vai passar. Mas a gente vai passar saindo do outro lado outra pessoa. A gente não pode passar por uma situação dessa, livre do coronavírus, mas com o coração imundo do mesmo jeito. E Jesus alertou isso em Mateus 23, vocês são muito bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão, de iniquidade, de ossos podres. Então o que o Senhor quer com uma pandemia dessa que está sob o controle dele, não foge nada, é que eu e você simplesmente se arrependa. Se arrependa de não querer o encabeçamento. Se arrependa de querer Ele para me abençoar. Se arrependa de ter medo da vontade dEle. Se arrependa de não se submeter a Ele. Se arrependa de querer só estabelecer a nossa vontade. Se arrependa de não ter a visão daquilo para o qual nós fomos criados. Não porque Deus não está dando, mas porque Ele dá e a gente não quer. A gente quer ter uma parte de Deus para Ele nos abençoar nos nossos propósitos. E aí entra ano, sai ano, entra década, sai década, entra século, sai século, e o homem continua mesmo, a palavra se cumprindo, e o homem não se arrepende. Então que o Senhor tenha misericórdia. E mais uma vez, descanse. Deus ama você, Deus ama a mim. Esse vírus não vai fazer nada mais do que tem que fazer para cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Mas o principal não é o vírus, o principal somos nós. Nós somos pessoas amadas do Senhor. Ele nos ama, por isso que Ele está permitindo isso, na esperança que nós caiamos em nós, nos arrependemos, confessamos os nossos pecados e clamemos para que Ele seja a nossa vida e nosso viver. Aí sim, com essa visão, nós vamos ter a visão correta desse coronavírus. E aí a gente vai ver que ele não é absolutamente nada, mas que o Senhor é tudo em todo e está no controle da situação e só quer o nosso coração. Por isso descanse, não deixe o medo tomar conta de você, não deixe a histeria tomar conta de você. Você é um filho amado, você é uma filha amada, Deus lhe ama, Deus está cuidando de você pessoalmente. E se você está com esse vírus, não tem esse negócio que vai morrer não, descanse, tá certo? Tudo tem um propósito. O Senhor sabe todas as coisas. Então que o Senhor nos guarde e nos livre, a nossa mente no seu coração. Amém.